nós vamos conversar aqui um tema muito especial chamado de racionalização de denominadores. Professor, o que é racionalizar um denominador? É você tirar aquela raiz do denominador. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho 3 casos importantes e é o que a gente vai conversar hoje dessas 3 situações. Primeira situação, no meu denominador vai aparecer uma raiz quadrada, uma raiz de índice 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5. O que fazer quando eu tenho uma situação desse tipo? Eu quero fazer essa raiz desaparecer do denominador. Esse é o caso mais popular, mas ele é fácil também. Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo próprio denominador. Se embaixo eu tenho uma raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de 2. Eu estou te dizendo, você multiplica em cima por raiz quadrada de 2, embaixo também por raiz quadrada de 2. É esse cara que nós chamamos aí de fator racionalizante. Como assim? É o cara que vai racionalizar, é o cara que vai eliminar a raiz do denominador. E aqui você faz o seguinte, você vem aqui, coloque uma fração, numerador, você multiplica normal. 1 vezes raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 2. Preste atenção aqui embaixo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, você pode resolver. Você repete a raiz e você coloca 2 vezes 2, que vai dar 4. Raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 vale 2. E aqui você termina raiz quadrada de 2 dividido por 2. Mura, quando é que eu sei que terminou a questão? Quando você fez a raiz desaparecer do nosso denominador. Se a raiz sumiu, é porque você conseguiu o nosso objetivo, que é racionalizar o denominador, tirar o radical do denominador. Vamos ver se você pegou a visão. Eu tenho outro caso aqui, 2 dividido por raiz quadrada de 5. Ah, prof, eu já sei. Pelo poder da fé, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo meu cara, meu fator que vai racionalizar, que é o próprio radical, a raiz quadrada de 5. Tanto em cima quanto embaixo você vai racionalizar. E aí você vai ter o seguinte esquema, 2 raiz quadrada de 5, porque em cima só vou fazer, aqui tem 1, não tem o que fazer, é 2 vezes 1 só 2. E agora, você pode fazer aqui embaixo aquele esquema que eu conversei. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que é raiz quadrada de 25. Alguns professores colocam assim, eu preciso te alertar. Alguns professores repetem a raiz. Como aqui tem 1, conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e multiplica os expoentes. E agora o que é que você tem que fazer, guri? Você tem que pachacar. Esse pachaca com esse, vamos cortando, simplificando, 2 por 2, então aqui é 2 pachaca, e aí ficou 2 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Você conseguiu o nosso objetivo, que é racionalizar. O que é racionalizar? Eliminar o nosso radical do denominador. Pegou a visão? E aí vem agora a visão. Professor, eu estou com um exercício aqui e apareceu embaixo uma situação, mas não é uma raiz quadrada. É uma raiz cúbica, por exemplo, uma raiz quinta. Como é que eu vou fazer para sumir com esse radical do denominador? Olha, você pode colar nessa ideia. Você vem e diz, não, pera lá, eu acabei de aprender essa ideia, vou dar uma aproveitada nessa ideia. Vou repetir o mesmo cara. Raiz cúbica de 2 em cima, raiz cúbica de 2 embaixo. Queridos, só que não vai rolar, não vai dar samba, vai dar chorinho. Por quê? Porque não vai sumir a raiz embaixo. Qual o motivo? Você logo pode perceber, como aqui é 1, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 2. Só que se 2 não corta com o número 3. Ah, então não sei mais o que fazer,
por isso que eu não gosto de matemática, tudo muda, muda nada, a ideia é a mesma. Preste atenção. Bem aqui não é o número 1? É. Não tem que dar o número 3 para cortar? Tem. Quanto está faltando de 1 para 3? Está faltando 2. Ei, eu vejo o expoente do 2 e o índice da raiz. De 1 para 3 está faltando 2. Então, você vai escolher 2 a segunda. E aí você vai se dar bem. Olha como vai dar certo. Vai ficar 4 raiz cúbica de 2 a segunda. 2 a segunda é 4. Dividido. Aqui embaixo, o que é que você pode fazer? Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2 vai dar o número 3. E agora você diz o quê? Pachaca, prof. Esse corta com esse. E aqui você tem 4 raiz cúbica de 4, isso tudo dividido por 2. Você pode fazer mais uma linha, porque dá para dividir, se você perceber, dá para dividir 4 por 2. E aí 4 por 2 vai ser 2 raiz cúbica do número 4. Essa é a resposta. Racionalizar, eliminar o radical do denominador. E aí eu tenho dois casos até o momento. Embaixo eu tenho uma raiz quadrada, então é ele mesmo, em cima e embaixo. Ah, aqui eu tenho uma raiz cúbica, então você tem que pegar, repete a mesma raiz e você faz a diferença. De 1 para 3 vai ser 2. Ah, se aqui fosse 5, de 1 para 5 era 4. E aí você coloca esse cara como expoente, que quando você conservar a base, somar os expoentes, você vai se dar bem. Mas tem um caso muito especial, é que quando embaixo aparece uma soma ou uma diferença. Copia, que eu já vou te falar rapidola. Agora você tem que saber fazer esse terceiro caso aqui, que é quando no meu denominador, cara de baixo, aparece uma soma ou uma subtração, e lá tem raízes. E aí você pode fazer da seguinte maneira. Eu tenho que racionalizar, por exemplo, esse caso, 4 dividido por raiz quadrada de 3 mais 1. Para você racionalizar, você vai multiplicar, coloque uma fração bem aqui, e você vai multiplicar pelo conjugado do denominador. Prof, eu não sei o que é conjugado do denominador. O conjugado é o seguinte, se aqui embaixo você tiver um sinal de mais, você vai multiplicar por menos. Você vai repetir a mesma expressão, só que em cima será menos. Então, raiz quadrada de 3 menos 1, tanto em cima quanto embaixo. Então, esse cara será o meu fator racionalizante, o chamado conjugado. Não esqueça, preste atenção. Se aqui é mais, você utiliza menos aqui. Ah, se aqui for menos, aí você vai utilizar mais. Qual o nome disso? Fator racionalizante chamado conjugado. Esse é o conjugado. O que é que você pode fazer? Em cima, você só repete. Vou repetir em cima. Coloque uma fração aí, por gentileza. Deixa eu botar um traço legal. Em cima, você coloca só a repetição. 4 que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1. Embaixo, não esqueça. Embaixo é um cara muito importante. Isso aqui é um produto notável. Esse cara de baixo é a multiplicação da soma pela diferença. E toda vez que você multiplica uma soma por uma diferença, o resultado será o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, professor, da onde veio isso? Quando você estuda os produtos notáveis, bem aqui você tem um cara embaixo famoso. Multiplicação da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Show de bola? Aqui você pode fazer o seguinte, esse pachaca com esse, e aqui você vai ter 4, que multiplica raiz quadrada de 3 menos 1, só que isso aqui dividido pelo número 2. Da onde veio esse 2, prof? Bem aqui. Posso fazer uma setinha se você se perdeu. Aqui eu cortei e ficou 3 menos 1. 3 menos 1, que vai dar o número 2. Ah, e é possível você dividir 4 por 2.
Dá para dividir 4 por 2, vai ser 2. E eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar aqui e também aqui. 2 que multiplica a raiz quadrada de 3 e 2 vezes 1, que é o número 2. E dessa maneira você sambou, você acabou. Lembra que quando você divide, bem aqui ficou o número 1 subtendido. Aí não precisa colocar quando o denominador é o número 1, não há necessidade. E aí você conseguiu o objetivo, que é racionalizar. Será que você entendeu? Eu coloquei um outro exemplo. Eu chego aqui, eu vou multiplicar o meu numerador e o meu denominador. Por quem? Pelo conjugado. O que é o conjugado? Eu olho para cá, aqui está menos. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. E eu copio e colo embaixo o mesmo cara. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar um parêntese aqui para ficar elegante. Então, é isso que eu vou ter que fazer, multiplicar pelo chamado conjugado. Quando você fizer isso, o meu numerador, você faz a multiplicação normal. 1 que multiplica esse cara é o próprio cara. Vai dar raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Embaixo, não esqueça. Eu posso até colocar para a gente revisar. Toda vez que você tiver uma soma multiplicado por uma diferença, o resultado será o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, toda vez que você multiplicar uma soma por uma diferença, é o primeiro termo elevado à segunda, que seria raiz quadrada de 3 elevado à segunda, menos o quadrado do segundo. Então, é dessa maneira que você racionaliza. Perceba pelo poder da fé que aqui pachaca, 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 pachaca. Simplifica, corta, é só uma brincadeira. Aqui vai ficar raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, dividido, embaixo ficou quem? Deixa eu ver quem ficou embaixo. O número 1, dividido por 1, 3 menos 2. 3 menos 2, que é o número 1. E dividir por 1 vai ser ele mesmo. Então, aqui você tem o nosso resultado racionalizado, ou seja, eliminado o radical de baixo. Eu espero ter te ajudado, que você tenha entendido os 3 principais casos de racionalização. Te espero, até a próxima. Rapidola! Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.